paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na presença dEle, podendo falar um pouco da sua palavra. E hoje eu quero comentar algo que eu estava lendo mais cedo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6, vou pegar só o início ali para não ficar longo, mas que fala que a piedade e o verdadeiro contentamento são grandes fontes de lucro. Em algumas versões vai ter um pouquinho de diferença, mas o contexto é o mesmo. E interessante desse capítulo 6 que Timóteo traz é justamente a gente observar que essa piedade que ele se refere é a verdadeira religião. Então, se você for estudar um pouco mais a fundo isso, você vai entender que o que ele chama ali de piedade, foi traduzido dessa forma, é a verdadeira religião, ou seja, o cristianismo verdadeiro, a religião que é literalmente Cristo. Então, o que isso significa, e se você ler o contexto todo do capítulo 6, você vai observar que Timóteo deixa muito claro que nós devemos ser contentes e gratos por aquilo que a gente tem. Inclusive, no decorrer do capítulo, você vai ver ele falando que a busca desenfreada por riquezas, ela vai trazer ansiedade, trazer prejuízos, na verdade, e daí vai terminar com aquela frase que é muito falada, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E hoje nós vivemos tempos extremos, né? Então, ali nós vamos ver que hoje fala-se muito, então, por exemplo, eu falei que é a grande fonte de lucro, tem muitos que vão pegar essa parte do versículo e falar que é uma fonte de lucro literal, questão financeira, questão de dinheiro, e ali não é esse tipo de lucro, é o lucro porque você vai ter ganho com isso. Por quê? Quando você tem um contentamento, o verdadeiro contentamento com aquilo que você tem, você consegue viver melhor. Até no decorrer dos outros versículos vai ter Timóteo falando que nós, tendo que vestir, tendo que comer, nós devemos estar felizes e contentes com isso. E esse contentamento, essa satisfação, não significa que nós temos que nos satisfazer com miséria e também o inverso de correr desenfreadamente atrás de dinheiro. E nós sabemos que no nosso mundo atual, pelo contexto social que nós vivemos hoje em dia, é muito difícil que nós não estejamos correndo atrás do dinheiro. Porque nós temos aluguel para pagar, tem financiamento de casa, de carro, tem escola de filho, tem hospital, tem farmácia, tem supermercado, é tudo caro. Então, os recursos acabam sendo poucos comparado com as despesas que tem. Aí vai ter que correr atrás de um outro trabalho, de uma renda extra. E nós vamos ver que o Timóteo está falando justamente contra isso, porque isso tira o que de nós é mais precioso, que é o contentamento com aquilo que Deus já nos deu. Mas esse contentamento não significa acomodação. Então, claro que em 5 minutos não dá para a gente discorrer muito sobre isso, mas é importante nós conseguirmos visualizar isso. Existe um conceito filosófico que hoje é muito falado, você já deve ter visto em algum post de Instagram, de Facebook, adesivo de carro, tatuagens, pessoas com algo escrito amor fati. O que é o amor fati? O amor fati é uma teoria filosófica desenvolvida pelo pensador Nietzsche, que ele vai justamente falar que nós devemos ser gratos por tudo, sejam as coisas boas ou ruins, porque tudo isso formou quem nós somos hoje. E por mais mérito que secularmente ele tenha, isso a Bíblia já fala, porque nós devemos, como o apóstolo Paulo diz, aprender a viver de todas as formas. O tudo posso naquele que me fortalece não é nós podemos tudo, podemos viver com pouco, com muito, mas nós podemos naquele que nos fortalece. Então, quando nós olhamos esse capítulo 6 de Timóteo, que vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, que vai dizer que nós tendo que comer, tendo que vestir, o que beber, nós devemos estar contentes, porque isso é uma fonte de lucro, quando nós verdadeiramente entendemos que a verdadeira religião, que o cristianismo puro e verdadeiro e simples, ele traz para nós a simplicidade, e a simplicidade não no sentido de pobreza, de miséria, pelo contrário, é você ter conforto, é você ter o suficiente para sua família e você ser grato com aquilo, para você não viver uma vida de prisão de dinheiro, prisão atrás de recursos, de outras coisas que vão te tomar o que mais precioso você tem na vida, que é seu tempo. Então, que nós possamos
Pedir a Deus que Ele nos alcance com a sua misericórdia, com a sua graça, para que nós sejamos contentes com aquilo que nós temos. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, que o Senhor abriu para nós estarmos aqui mais uma vez. Glorificamos ao teu nome, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui conosco. Abençoa o final de semana dos seus filhos, dá graça, Senhor, força e ânimo, em teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus.